Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Deus e Pai, pela vida de cada um de vocês. Deixem um gostei e se inscrevam no canal para nos apoiar. Espalhe a palavra sagrada compartilhando em seus grupos. Fiquem agora com o vídeo da semana. Livro de Esdras. Capítulo 1. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino, e também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo? O seu Deus seja com ele, e deixai-o subir até Jerusalém, a qual está em Judá, e edificar a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus, a qual está em Jerusalém. Então, levantou-se o chefe dos pais de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus havia suscitado, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E todos aqueles que estavam junto a eles fortaleciam as suas mãos com vasos de prata, com ouro, com bens, e com animais, e com coisas preciosas, além de tudo o que era voluntariamente oferecido. Além disso, o rei Ciro trouxe os vasos da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém, e havia colocado na casa dos seus deuses. Estes, Ciro, o rei da Pérsia, trouxe pela mão de Mitredate, o tesoureiro, e os numerou para Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de segunda ordem, e 1000 outros vasos. Todos os vasos de ouro e prata eram 5.400. Todos estes trouxe Sesbazar, quando os do cativeiro foram trazidos de Babilônia para Jerusalém. Esdras. Capítulo 2. Ora, estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, aos quais Nabucodonosor, o rei de Babilônia, havia levado consigo para a Babilônia, e retornaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum, e Baaná. O número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e Joabe, 2812. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Esmavete, 42.
Os filhos de Kiriat-Arim, Sefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lod, Adid e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote. Os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom. Os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube. Os filhos de Agabe, os filhos de Saulai, os filhos de Anã. Os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías. Os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão. Os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Bezai. Os filhos de Asná, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus. Os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur. Os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa. Os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Temá. Os filhos de Nesias, os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda. Os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel. Os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Ami. Todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, eram 392. E estes foram aqueles que subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que a casa de seu pai, e a sua semente eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual tomou uma esposa das filhas de Barzilai, o gileadita, e foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não foram achados, pelo que, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o Tirsata lhes disse para que não comessem das coisas santíssimas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e com Tumim. Toda a congregação reunida era de 42.360. Fora os seus servos e as suas servas, dos quais havia 7.337, e havia entre eles 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736, as suas mulas, 245. Os seus camelos, 435, os seus jumentos, 6.720. E alguns chefes dos pais, quando vieram à casa do Senhor que está em Jerusalém,
ofertaram livremente para a casa de Deus para restabelecê-la no seu lugar. Conforme a sua capacidade, deram para o tesouro da obra 61.000 dáricos em ouro, e 5.000 libras em prata, e 100 vestes sacerdotais. Assim, habitaram os sacerdotes, e os levitas, e alguns do povo, e os cantores, e os porteiros, e os netineus nas suas cidades, e todo Israel nas suas cidades. Esdras. Capítulo 3. E quando o 7º mês havia chegado, e os filhos de Israel estavam nas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então, puseram-se de pé Jesuá, o filho de Josadaque, e os seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, o filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecer sobre ele ofertas queimadas, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E eles puseram o altar sobre as suas bases, porquanto o temor estava sobre eles por causa dos povos daqueles países, e ofereceram sobre eles ofertas queimadas ao Senhor, a saber, ofertas queimadas da manhã e do anoitecer. Eles também celebraram a festa dos tabernáculos como está escrito, e ofereceram as ofertas queimadas diárias por número, de acordo com o costume, como exigia a obrigação de cada dia. E, posteriormente, ofereceram a oferta queimada contínua, tanto das luas novas, como de todas as festas marcadas do Senhor que foram consagradas, e de cada um que oferecia deliberadamente uma oferta voluntária ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, eles começaram a oferecer ofertas queimadas ao Senhor. Mas ainda não tinham lançado os fundamentos do templo do Senhor. Eles também deram dinheiro para os pedreiros, e para os carpinteiros, e carne, e bebida, e azeite, para os de Sidom, e para os de Tiro, para trazerem cedros do Líbano até o mar de Jope, de acordo com a concessão que eles obtiveram de Ciro, rei da Pérsia. Ora, no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesuá, o filho de Josadaque, e o remanescente dos seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles que saíram do cativeiro para Jerusalém, e indicaram os levitas, de 20 anos de idade em diante, para fazer avançar o trabalho da casa do Senhor. Então se levantou Jesuá, com os seus filhos, e seus irmãos, Cadmiel e os seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. E quando os edificadores lançaram os fundamentos do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, trajando as suas vestes e com trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo a ordenança de Davi, rei de Israel. E eles cantaram juntos por turma, no louvor e nas ações de graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre para com Israel. E todo o povo gritou com um grande brado quando eles louvaram o Senhor, porque foram lançados os fundamentos da casa do Senhor. Todavia, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, que eram anciãos, que haviam visto a primeira casa, quando o fundamento desta casa foi lançado diante dos seus olhos, choraram em altas vozes, e muitos gritaram alto de alegria. De modo que o povo não conseguia discernir o barulho do grito de alegria do barulho do choro do povo, porque o povo gritava com um brado, e o barulho era ouvido ao longe. Esdras. Capítulo 4. Ora, quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os filhos do cativeiro edificaram o templo para o Senhor Deus de Israel, então vieram a Zorobabel e ao chefe dos pais, e disseram-lhes: Deixai que edifiquemos convosco, porque nós buscamos o vosso Deus, como vós fazeis,
e nós sacrificamos a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, o qual nos fez subir para cá. Todavia, Zorobabel e Jesuá, e o restante dos chefes dos pais de Israel, lhes disseram: Não nos convém edificar convosco uma casa ao nosso Deus, mas nós mesmos, juntos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como o rei Ciro rei da Pérsia nos ordenou. Então, o povo da terra enfraqueceu as mãos do povo de Judá, e os perturbou no edificar. E contra eles contrataram conselheiros, para frustrar o seu propósito, por todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, a saber, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E no reinado de Assuero, no princípio do seu reino, escreveram a ele uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveram Bislão, Mitredate, Tabeel, e o restante dos seus companheiros, para Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta foi escrita na língua assíria, e interpretada na língua assíria. Reum, o chanceler, e Sinsai, o escriba, escreveram uma carta contra Jerusalém para o rei Artaxerxes, dessa forma. Então escreveram Reum, o chanceler, e Sinsai, o escriba, e o restante dos seus companheiros, os dinaitas, os afarsaquitas, os tarpelitas, os afarsitas, os arquevitas, os babilônios, os susanquitas, os deavitas, e os elamitas. E o restante das nações às quais o grande e nobre Asnapar trouxe, e fez habitar nas cidades de Samaria, e os restantes que estão neste lado do rio, e em tal tempo. Esta é a cópia da carta que eles enviaram a ele, a saber, ao rei Artaxerxes, os teus servos, os homens deste lado do rio, e em tal tempo. Saiba o rei, que os judeus que subiram de ti, vieram a nós em Jerusalém, e edificam aquela cidade rebelde e má, e ergueram as suas muralhas, e juntaram os fundamentos. Agora saiba o rei que, caso esta cidade seja edificada, e se as muralhas forem erguidas novamente, então eles não pagarão portagem, tributos, e nem as taxas alfandegárias, e assim eles prejudicarão as receitas dos reis. Ora, como temos manutenção oriunda do palácio, e não nos seria apropriado ver a desonra do rei, por isso enviamos e certificamos o rei. Que esta busca pode ser feita no livro dos registros dos teus pais, assim acharás no livro dos registros, e saberás que esta cidade é uma cidade rebelde, e nociva a reis e províncias, e que eles fizeram sedição semelhante na antiguidade, por cuja causa esta cidade foi destruída. Certificamos ao rei que, se esta cidade for edificada novamente, e as suas muralhas erguidas, desta maneira, tu não terás mais porção neste lado do rio. Então, enviou o rei uma resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escriba, e ao restante dos seus companheiros que habitam em Samaria, e ao restante da além do rio, paz, e em tal tempo. A carta que enviastes a nós, foi abertamente lida diante de mim. E eu ordenei, e uma investigação foi feita, e descobriu-se que esta cidade, antigamente, fez insurreição contra os reis, e que nela foram feitas rebelião e sedição. Houve também reis poderosos sobre Jerusalém, os quais dominaram sobre todas as terras além do rio, e portagem, tributo, e as taxas alfandegárias lhes foram pagos. Dá tu, agora, mandamento para fazer com que estes homens parem, que esta cidade não seja edificada, até que um outro mandamento seja dado da minha parte. Atentai, agora, para que não falhais em fazer isto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Ora, quando a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum, e Sinsai, o escriba, e dos seus companheiros, eles subiram apressadamente a Jerusalém, até os judeus, e fizeram com que eles parassem por força e poder. Então cessou o trabalho da casa de Deus, a qual está em Jerusalém.
Assim, ele cessou até o 2º ano do reinado de Dário, o rei da Pérsia. Esdras. Capítulo 5. Então, os profetas, Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então, levantou-se Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesuá, o filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus a qual está em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Deus lhes ajudando. Ao mesmo tempo vieram até eles, Tatenai, governador deste lado do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e assim lhes disseram: Quem vos ordenou a edificar esta casa, e a construir esta muralha? Então nós lhes dissemos desta forma: Quais são os nomes dos homens que fazem esta edificação? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, para que eles não pudessem fazer-los cessar, até que a questão viesse até Dário, e, então, eles retornaram a resposta por carta acerca desta questão. A cópia da carta que Tatenai, governador deste lado do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, os afarsaquitas, os quais estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma carta, na qual estava escrito assim: Para Dário, o rei, toda a paz. Seja notório ao rei, que nós fomos a província da Judéia, a casa do grande Deus, a qual está edificada com grandes pedras, e a madeira está lançada nas paredes, e esta obra avança com rapidez, e prospera nas suas mãos. Então, nós perguntamos àqueles anciãos, e assim lhes dissemos: Quem vos ordenou a edificar esta casa, e a levantar estas paredes? Nós também perguntamos os seus nomes, para certificar-te, para que pudéssemos escrever os nomes dos homens que eram os seus chefes. E assim eles retornaram com a resposta, dizendo: Nós somos os servos do Deus do céu e terra, e edificamos a casa que há muitos anos foi edificada, a qual um grande rei de Israel edificou e estabeleceu. Mas depois que nossos pais provocaram a ira o Deus do céu, ele os deu na mão de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, o caldeu, que destruiu esta casa, e levou o povo consigo para a Babilônia. Todavia, no 1º ano de Ciro, o rei de Babilônia, o mesmo rei Ciro editou um decreto para edificar esta casa de Deus. E também os vasos de ouro e prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor retirou do templo que estava em Jerusalém, e os trouxe para dentro do templo de Babilônia. O rei Ciro os retirou do templo de Babilônia, e eles foram entregues a um cujo nome era Sesbazar, ao qual ele havia feito governador. E disse-lhe: Toma estes vasos, vai, leva-os para dentro do templo que está em Jerusalém, e deixa com que a casa de Deus seja edificada no seu lugar. Então veio o mesmo Sesbazar, e lançou os fundamentos da casa de Deus a qual está em Jerusalém, e desde aquele tempo até agora ela tem estado em edificação, e ainda não está acabada. Agora, portanto, se parecer bom ao rei, que ali seja feita uma investigação na casa do tesouro do rei, que está em Babilônia, para ver se é verdade que foi feito um decreto da parte do rei Ciro, para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre esta questão que o rei nos envia a sua consideração. Esdras. Capítulo 6. Então o rei Dário editou um decreto, e uma investigação foi feita na casa dos rolos, onde os tesouros eram depositados em Babilônia. E foi encontrado, em Acmetá, no palácio que está na província dos Medos, um rolo, e nele estava um registro escrito assim: No 1º ano do rei Ciro, o próprio rei Ciro fez um decreto acerca da casa de Deus em Jerusalém, que a casa seja edificada,
o lugar onde eles ofereciam sacrifícios, e que os seus fundamentos sejam fortemente lançados, a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados. Com 3 fileiras de grandes pedras, e uma fileira de madeira nova, e que as despesas sejam dadas a partir da casa do rei. E também que sejam restaurados os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor retirou do templo que está em Jerusalém, e os trouxe para a Babilônia, e voltem novamente para o templo que está em Jerusalém, cada um ao seu lugar, e ponde-os na casa de Deus. Agora, portanto, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai, e os vossos companheiros, os afarsaquitas, os quais estão além do rio, estejais vós longe dali. Deixai a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os anciãos dos judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Além disso, eu faço um decreto do que vós fareis aos anciãos daqueles judeus para a edificação desta casa de Deus, para que dos bens do rei, a saber, do tributo da além do rio, as despesas sejam dadas imediatamente a estes homens, para que eles não sejam prejudicados. E aquilo do que eles necessitarem, tanto os novilhos novos, quanto carneiros e cordeiros, para as ofertas queimadas do Deus do céu, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a indicação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, que lhes seja dado, dia após dia, sem falta. E para que eles possam oferecer sacrifícios de cheiro suave ao Deus do céu, e orar pela vida do rei, e dos seus filhos. Além disso, eu fiz um decreto, que qualquer um que alterar esta palavra, arranque-se uma estaca da sua casa, e sendo erguida, que ele seja pregado nela, e que a sua casa seja feita uma pilha de estrume por causa disso. E o Deus que fez habitar ali o seu nome, destrua todos os reis e povos que estenderem a sua mão para alterar e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, fiz um decreto, que isto seja feito rapidamente. Então, Tatenai, governador deste lado do rio, Setar-Bozenai, e os seus companheiros, de acordo com aquilo que Dário, o rei, havia enviado, assim fizeram rapidamente. E os anciãos dos judeus edificaram, e prosperaram devido à profecia do profeta Ageu, e Zacarias, o filho de Ido. E eles edificaram, e a acabaram, de acordo com o mandamento do Deus de Israel, e de acordo com o mandamento de Ciro, e de Dário, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E essa casa foi terminada no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes, e os levitas, e o restante dos filhos do cativeiro, celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. E ofereceram, na dedicação desta casa de Deus, 100 de novilhos, 200 de carneiros, 400 de cordeiros, e como oferta pelo pecado por todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E eles puseram os sacerdotes nas suas divisões, e os levitas nas suas turmas, para o serviço de Deus, o qual está em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no 14º dia do 1º mês. Porquanto os sacerdotes e os levitas foram purificados juntos, todos eles estavam puros, e mataram o cordeiro pascal para todos os filhos do cativeiro, e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram, os filhos de Israel que tinham retornado do cativeiro, com todos os que com eles se separaram da imundície dos pagãos da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa do pão ázimo 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, tocando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as suas mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Esdras. Capítulo 7.
Ora, depois destas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, o filho de Seraías, o filho de Azarias, o filho de Ilquias, o filho de Salum, o filho de Zadoque, o filho de Aitube, o filho de Amarias, o filho de Azarias, o filho de Meraiote, o filho de Zeraías, o filho de Uzi, o filho de Buqui, o filho de Abisua, o filho de Finéias, o filho de Eleazar, o filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia, e ele era um escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, de acordo com a mão do Senhor, o seu Deus, que estava sobre ele, e o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. No 7º ano do rei Artaxerxes, subiram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros e dos netineus. E ele veio para Jerusalém no 5º mês, o qual era o 7º ano do rei. Pois no 1º dia do 1º mês ele partiu de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, de acordo com a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras havia preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para executá-la, e para ensinar em Israel estatutos e juízos. Ora, esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, a saber um escriba das palavras dos mandamentos do Senhor, e dos seus estatutos para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, um escriba da lei do Deus do céu, perfeita paz, e em tal tempo. Eu faço um decreto, para que todos do povo de Israel, e dos seus sacerdotes e levitas, no meu reino, que estejam dispostos para ir a Jerusalém, de sua livre vontade, que vá contigo. Porquanto como tu és enviado do rei, e dos seus 7 conselheiros, para investigar acerca de Judá e de Jerusalém, de acordo com a lei do teu Deus que está na tua mão. E para carregar a prata e ouro, a qual o rei e os seus conselheiros têm oferecido livremente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e ouro que puderes encontrar em todas as províncias de Babilônia, com a oferta voluntária do povo, e dos sacerdotes, ofertando deliberadamente para a casa do seu Deus que está em Jerusalém. Para que tu possas comprar, rapidamente, com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de carne e as suas ofertas de bebida, e oferecê-los sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Fazei com o restante da prata e do ouro tudo o que parecer bom a ti e a teus irmãos, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. Também os vasos que te são dados para o serviço da casa do teu Deus, entrega-os diante do Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, o que te for preciso dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Eu, sim eu, o rei Artaxerxes, faço um decreto a todos os tesoureiros que estão além do rio, que se entregue prontamente tudo o que vos pedir o sacerdote Esdras, o escriba da lei do Deus do céu. Até 100 de talentos, e até 100 de medidas de trigo, e até 100 de batos de vinho, e até 100 de batos de azeite, e sal sem prescrever quanto. Tudo quanto for ordenado pelo Deus do céu, seja isto diligentemente feito para a casa do Deus do céu, porquanto por que deveria haver ira contra o domínio do rei e dos seus filhos? Nós também certificamo-vos que, no tocante a qualquer um dos sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netineus, ou ministros desta casa de Deus, não será lícito impor portagem, tributo, ou taxas alfandegárias sobre eles. E tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, estabelece magistrados e juízes, os quais possam julgar todos os povos que estão além do rio, todos os tais que conheçam as leis do teu Deus, e ensinai aqueles que não as conhecem.
E todo aquele que não quiser executar a lei do teu Deus, e a lei do rei, seja o juízo executado prontamente sobre ele, seja ele para a morte, ou para o banimento, ou para o confisco de bens, ou para o aprisionamento. Bendito seja o Senhor Deus dos nossos pais, que tem posto tal coisa como esta no coração do rei, para embelezar a casa do Senhor a qual está em Jerusalém. E tem estendido misericórdia a mim diante do rei, e dos seus conselheiros, e diante de todos os príncipes poderosos do rei. E eu fui fortalecido à medida que a mão do Senhor meu Deus esteve sobre mim, e eu reuni de Israel chefes para subirem comigo. Esdras. Capítulo 8. Estes são os chefes dos seus pais, e esta é a genealogia daqueles que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atus; dos filhos de Secanias e dos filhos de Paróis, Zacarias, e com ele foram considerados pelas genealogias dos homens, 150. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele, 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed, o filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, o filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, o filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Selomite, o filho de Josefias, e com ele 160 homens. E dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. E dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. E dos últimos filhos de Adonicão, cujos nomes são estes, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos também de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E eu reuni a todos junto ao rio que corre para Ava, e ali nós permanecemos 3 dias em tendas, e eu vi o povo, e os sacerdotes, e ali não encontrei nenhum dos filhos de Levi. Então eu enviei para Eliezer, para Ariel, para Semaías, e para Elnatã, e para Jaribe, e para Elnatã, e para Natã, e para Zacarias, e para Mesulão, chefes, também para Joiaribe, e para Elnatã, homens de entendimento. E eu os enviei com mandamento para Ido, o chefe no lugar chamado Casifia, e lhes disse o que deveriam dizer para Ido, e para os seus irmãos, os netineus, no lugar chamado Casifia, para que eles nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E pela boa mão do nosso Deus sobre nós, eles nos trouxeram um homem de entendimento, dos filhos de Mali, o filho de Levi, o filho de Israel, e Serebias, com os seus filhos e os seus irmãos, 18. E Asabias e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, os seus irmãos e os seus filhos, 20. Também dos netineus, aos quais Davi e os príncipes haviam indicado para o serviço dos levitas, 220 netineus, todos eles foram designados por nome. Então, eu proclamei ali um jejum, junto ao rio de Aava, para que nós pudéssemos nos humilhar diante de Deus, para buscar dele um caminho reto para nós, e para os nossos pequenos, e para toda a nossa fazenda. Pois eu estava envergonhado em requerer do rei uma tropa de soldados e cavaleiros para nos ajudar contra o inimigo pelo caminho, porque nós havíamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam para o bem, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos aqueles que o desprezam. Assim, jejuamos e buscamos o nosso Deus por isto,
e ele moveu-se por nós. Então, eu separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias e com eles 10 de seus irmãos. E pesei-lhes a prata, e o ouro, e os vasos, a saber a oferta para a casa do nosso Deus, a qual tinham oferecido o rei, e os seus conselheiros, e os seus senhores, e todo Israel presente ali. Eu até pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro. Também 20 bacias de ouro de 1000 dracmas, e 2 vasos de fino cobre, preciosos como ouro. E eu disse-lhes: Vós sois santos para o Senhor, os vasos também são santos, e a prata e o ouro são uma oferta voluntária ao Senhor Deus dos vossos pais. Atentai, e guardai-os, até que os peseis diante dos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e dos chefes dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Assim, receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, e do ouro, e os vasos, para trazê-los a Jerusalém, até a casa do nosso Deus. Então, nós partimos do rio de Ahava, no 12º dia do 1º mês, para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e ele nos livrou da mão do inimigo, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. E chegamos a Jerusalém, e permanecemos ali 3 dias. Ora, no 4º dia se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus pela mão de Meremote, o filho de Urias, o sacerdote, e com ele estava Eleazar, o filho de Finéias, e com eles estavam Josabade, o filho de Jesuá, e Noadias, o filho de Binui, levitas. Por número e por peso de cada um, e todo o peso foi escrito naquele momento. Os filhos do cativeiro que tinham voltado do exílio, ofereceram ofertas queimadas ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes como uma oferta pelo pecado, tudo isso foi uma oferta queimada ao Senhor. E entregaram os decretos do rei aos tenentes do rei, e aos governadores deste lado do rio, e eles apoiaram o povo, e a casa de Deus. Esdras. Capítulo 9. Ora, quando estas coisas estavam feitas, os príncipes vieram até mim, dizendo: O povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, não se separaram das abominações dos povos das terras, a saber, dos cananeus, dos cheteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, de modo que a semente santa tem se misturado com os povos daquelas terras, sim, a mão dos príncipes e soberanos que foram os primeiros nesta transgressão. E quando eu ouvi esta coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então foram reunidos a mim cada um que tremia diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão daqueles que haviam sido levados embora, e sentei-me atônito até o sacrifício da tarde. E diante do sacrifício da tarde eu me levantei da minha tristeza, e tendo rasgado as minhas vestes e o meu manto, caí sobre os meus joelhos, e estendi as minhas mãos ao Senhor meu Deus. E disse: Ó meu Deus, estou envergonhado e confuso ao erguer o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades estão aumentadas sobre a nossa cabeça, e a nossa transgressão cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais nós temos estado em uma grande transgressão até este dia, e por causa das nossas iniquidades nós, os nossos reis, e os nossos sacerdotes, fomos entregues na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, e ao despojo e à confusão de rosto, como é neste dia. E, agora, por um breve momento se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus,
para deixar com que um remanescente nosso escape, e para nos dar um prego no seu santo lugar, para que o nosso Deus possa alumiar os nossos olhos, e nos dar um pouco de reavivamento à nossa servidão. Porque nós éramos servos, todavia o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão, mas tem estendido misericórdia a nós à vista dos reis da Pérsia, para nos dar um reavivamento, para estabelecer a casa do nosso Deus, e para reparar as suas desolações, e para nos dar uma muralha em Judá e em Jerusalém. E agora, ó Deus nosso, o que diremos depois disto? Por que abandonamos os teus mandamentos, os quais tu tens ordenado pelos teus servos, os profetas, dizendo: a terra, a qual vós ides possuir, é uma terra imunda com a imundície dos povos das terras, com as suas abominações, que a encheram de uma extremidade à outra com a sua impureza. Agora, portanto, não deis as vossas filhas aos filhos deles, nem tomeis as suas filhas para os vossos filhos, nem busqueis a paz ou as suas riquezas para sempre, para que vós possais ser fortes, e comais o bom da terra, e a deixeis por herança para os vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, e por causa da nossa grande transgressão, vendo que tu, nosso Deus, tens nos castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e tens nos concedido tamanho livramento como este, deveríamos voltar a violar os teus mandamentos, e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não ficarias tu irado conosco até teres nos consumido, de modo que não haveria remanescente, nem quem escapasse? Ó Senhor Deus de Israel, tu és reto, porque nós permanecemos ainda escapos, como é neste dia, eis que estamos diante de ti em nossas transgressões, porquanto não podemos estar na tua presença, por causa disto. Esdras. Capítulo 10. Ora, quando Esdras orou e quando ele confessou chorando e lançando-se ao chão diante da casa de Deus, ajuntou-se ali com ele uma muito grande congregação de homens, mulheres e crianças de Israel, porque o povo chorava muito amargamente. E Secanias, o filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, disse a Esdras: temos transgredido contra o nosso Deus, e temos tomado esposas estranhas do povo da terra, todavia agora há esperança em Israel acerca desta coisa. Agora, portanto, façamos um pacto com o nosso Deus para despedirmos todas as esposas, e os que delas são nascidos, de acordo com o conselho do meu Senhor, e daqueles que tremem diante do mandamento do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois a ti pertence esta questão, nós também estaremos contigo, sê de boa coragem, e faze-o. Então, levantou-se Esdras, e ajuramentou os sumos sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que eles fariam de acordo com esta palavra. E eles juraram. Então, Esdras se levantou de diante da casa de Deus, e adentrou na câmara de Joanã, o filho de Eliasibe, e quando chegou ali, ele não comeu pão, nem bebeu água, porque se lamentava por causa da transgressão daqueles que haviam sido levados. E eles fizeram proclamação por todo Judá e em Jerusalém, a todos os filhos do cativeiro, para que todos eles se reunissem em Jerusalém. E que todo aquele que não viesse dentro de 3 dias, de acordo com o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens deveriam ser confiscados, e ele seria separado da congregação daqueles que tinham sido levados. Então, todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém dentro de 3 dias. Era o 9º mês, no 20º dia do mês, e todo o povo assentava-se na rua da casa de Deus, tremendo por causa desta questão, e por causa da grande chuva. E o sacerdote Esdras pôs-se em pé, e disse-lhes: vós tendes transgredido, e tendes tomado esposas estrangeiras, aumentando a transgressão de Israel.
Agora, portanto, fazei confissão ao Senhor Deus dos vossos pais, e fazei a sua vontade, e separai-vos dos povos da terra, e das esposas estrangeiras. Então toda a congregação respondeu e disse em voz alta: Como disseste, assim nós devemos fazer. Porém, o povo é muito, e é um tempo de muita chuva, e não conseguimos ficar de pé na parte de fora, nem é isto uma obra de um dia ou dois, porque somos muitos que temos transgredido nesta questão. Que, agora, levantem-se os nossos governantes de todas as congregações, e que todos os que têm tomado esposas estrangeiras em nossas cidades venham em tempos estabelecidos, e com eles os anciãos de toda a cidade, e os seus juízes, até que seja desviada de nós a ira ardente do nosso Deus por esta questão. Somente Jonatas, o filho de Azael, e Jazeías, o filho de Tikva, foram empregados nesta questão, e Mesulão e Sabetai, o levita, os ajudaram. E assim fizeram os filhos do cativeiro. E Esdras, o sacerdote, com alguns chefes dos pais, segundo a casa dos seus pais, e todos eles pelos seus nomes, foram separados, e se assentaram no primeiro dia do 10º mês para examinar a questão. E eles concluíram com todos os homens que haviam tomado esposas estrangeiras no primeiro dia do primeiro mês. E entre os filhos dos sacerdotes foram achados quem tinha tomado esposas estrangeiras, a saber, dos filhos de Jesuá, o filho de Josadaque, e os seus irmãos, Maazéias, e Eliezer, e Jaribe, e Gedalias. E deram-se as mãos, prometendo que despediriam as suas esposas, e sendo culpados, eles ofereceram um carneiro do rebanho pela sua transgressão. E dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. E dos filhos de Arim, Maazéias, e Elias, e Semaías, e Jeiel, e Uzias. E dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanel, Josabade e Elasa. Também dos levitas, Josabade, e Simei, e Quelaías, este é Quelita, e Petaías, Judá, e Eliezer. Também dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Salum, e Telém, e Uri. Além disso, de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, e Gesias, e Malquias, e Miamim, e Eleazar, e Malquias, e Benaia. E dos filhos de Elão, Matanias, e Zacarias, e Jeiel, e Abdi, e Jeremote, e Elias. E dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, e Jeremote, e Zabade, e Aziza. E também dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Rabai e Atlai. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, e Adaías, Jazube, e Siel, e Jeremote. E dos filhos de Paate-Moabe, Adna, e Quelau, Benaia, Maazéias, e Matanias, e Bizalel, e Binui, e Manassés. E dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Rabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão, e Uel. Benaia, Bedias, Queluí. Vanias, Meremote, Eliasibe. Matanias, Matenai, e Jaazai. E Bani, e Binui, Simei. E Selemias, e Natã, e Adaías. Macnadebai, Sazai, Sarai. Azarel, e Selemias, Semarias. Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, e Joel, Benaia.
Todos estes haviam tomado esposas estrangeiras, e alguns deles tinham esposa de quem tiveram filhos.